Círculo Internacional de Lectura, Ibn Arabi. Hoy tenemos el gusto de escuchar a Sandra Benato, que nos va a hablar desde Curitiba, donde reside y donde hace décadas que practica la psicología como profesión, con procedimientos muy personales también, de una manera muy suya, resultado de múltiples investigaciones y de su trayectoria. Tiene también una dimensión artística que podemos ver reflejada en ese grabado que tiene ahí a su lado, con esa figura circular. Y Sandra nos sorprendió a todos con una maravillosa tesis bastante reciente que presentó en la Universidad Federal de Sao Paulo. Y esta tesis, que se llama El despertar del loto, trata de la tercera cosa y, en Ibn Arabi, y de toda una serie de referentes de su pensamiento y de su metafísica aplicados al estudio de la dimensión psicológica en el sufismo, en particular en Ibn Arabi y en general a todos los ámbitos de la psicología, que le valió el premio que le dio la Sociedad de Ibn Arabi. Entonces, enhorabuena por eso, Sandra, que fue un gusto tenerte aquí en España con esa ocasión. Y bien, pues yo quería también, Sandra, enfatizar el hecho de que hoy nos vas a hablar en portugués. Te agradecemos mucho que nos hayas mandado tu texto previamente, porque eso facilita enormemente la comprensión de las personas que no han escuchado mucho el portugués. Pero quería que recordáramos todos que este foro precisamente tiene la intención de que nos hablemos de manera natural en español, italiano y portugués, y naturalmente quienes no están muy familiarizados con una u otra lengua pues pueden tener alguna dificultad ocasional. Pero en MIAS pensamos que si se tiene un poquito de receptividad al respecto, uno se relaja, no pretende comprenderlo todo, sino seguir el flujo de las ideas, y en realidad estamos con variantes de esa lengua latina común en el trasfondo. Entonces os animo mucho a que compartamos, que cada uno se sienta libre para hablar en cualquiera de esas tres lenguas en cualquier momento, solo si fuera absolutamente necesario. Eu estou consciente de que nós temos aqui pessoas que estudam Ibn Arabi há 30, 40 anos. Eu vou procurar usar uma linguagem extremamente simples para para os especialistas em Ibn Arabi. Não faz sentido eu discutir os conceitos. Para aqueles que são novatos, talvez discutir esses conceitos ficaria muito complexo, porque Ibn Arabi é um autor, é um mestre maior, né? E a gente leva muitos anos para entender completamente o pensamento dele. Eu vou falar a partir, basicamente, de um trabalho que eu desenvolvo com Ibn Arabi. Tá? Quer dizer, a partir de Ibn Arabi, e que implica no entendimento dos nomes divinos como um processo de vivência cotidiana. Tá? Então, para a gente começar isso de um modo mais simples, lá do começo, é importante lembrar que Ibn Arabi, do conceito de Ain Tabita, que pode ser traduzida de várias formas, mas que a gente entende como uma predisposição original do ser humano, uma característica. Ibn Arabi fala também do termo configuração. Ele diz que cada aparecimento divino está configurado de uma determinada forma, né? Então, essa forma do real, essa forma divina, ela é extremamente singular, única, né? E é essa forma a que a gente se refere como identidade essencial, ou seja, como um aspecto fundamental, essencial do ser humano, que está lá na sua primordialidade, digamos, né? Então, quando a gente observa e quando a gente entende isso, a gente vai perceber que
se o divino chega ao mundo, se o imanente se dá a partir dessa presença fundamental, a imanência é completamente única a cada instante, né? E nós temos na nossa dimensão humana nós somos portadores, nós trazemos ao mundo essa presença, né? Que Ibn Arabi chama de o Senhor, né? O centro da identidade, o núcleo essencial, aquele aspecto fundamental que nos vivifica, que nos traz a vida. Portanto, esse aspecto fundamental, ele tem duas dimensões, digamos, a princípio. Tá? Uma ontológica, ela produz vida, e outra epistemológica, no sentido de que ela traz consciência, ela traz conhecimento, ela traz a própria dinâmica da vida. Ela é um processo, é uma potencialidade criativa, né? Ela é responsável pela receptividade do fluxo ou do influxo ou da efusão divina ao mundo, né? Portanto, ela nos constitui de um modo extremamente central. Aí, quando observamos, por exemplo, no nosso cotidiano, né? Como no nosso cotidiano, que a gente observa tantas dificuldades, tantos conflitos, essas questões todas elas trazem muitos questionamentos distintos, né? E que, de um modo geral, a gente deixa de lado para, num caminho espiritual, se dedicar a uma transcendência, a uma busca pela transcendência, quando de fato a gente está com a proximidade do divino extremamente inerente ao nosso ser, né? O Ibn Arabi lembra sempre uma frase do Alcorão em que o divino diz: estamos mais próximos de ti do que tua veia jugular, né? Portanto, essa presença do divino na inerência do ser humano é fundamental, né? Então, é isso que me interessa. É essa presença que me interessa e é essa presença que a gente vê constituindo a vida das pessoas, gerando a vida das pessoas, tá? Como isso é intrínseco, inerente, a gente nem sempre tem consciência desse aspecto, né? Por exemplo, quando a gente vê uma criança nascer, ou quando a gente vê um casal de gêmeos idênticos, mesma condição genética, cultural, afetiva, educacional, etc. Ainda assim, há aquele traço já de nascença, já quando abre os olhinhos, a gente vê que são seres distintos. Tá? Então, entendam essa presença divina como essa singularidade essencial. Tá? Essa configuração dessa singularidade essencial, isso que nos torna únicos, a gente pode entender com a receptividade a nomes distintos do real. Em outras palavras, eu estou dizendo, aquela configuração primordial que Ibn Arabi nos fala, ela nós podemos entender como a presença de nomes distintos do real. O que são esses nomes distintos do real? São as características, os atributos da existência. Tá? Nós podemos abordar o existente por infinitos modos distintos. Tá? E, ao mesmo tempo, são potencialidades da realidade, potencialidades do real. Para tornar simples, por exemplo, se nós entendermos o justo, o misericordioso, o gentil, né? O livre, né? O gracioso, o pacífico, são nomes do real. Esses nomes estão lá a partir do Alcorão. Eu não vou entrar com muitos detalhes sobre isso, porque
é bastante coisa para dizer, é muito complexo, mas como esses nomes se apresentam aí na receptividade humana, como eles veem ao mundo. Tá? A gente pode entender isso muito fácil, tá? A partir de um conceito simples que é o ser necessário. Tá? Não é tão simples assim, tá? Existem modos distintos de abordar. Esse é um conceito fundamental na filosofia islâmica de um modo geral. Pensadores distintos interpretam de modos distintos, mas o ser necessário é aquele sem o qual é o fundamento, sem o qual nada existe. Tá? Ele é a própria existência em si. Quando se fala em existência, nós temos dois aspectos, né? Um imanente e um transcendente. Tá? Então, essa imanência, esse aspecto do ser que vem ao mundo, que aparece, tá? que se desvela, então Ibn Arabi fala que o ser se desvela. E, por um outro lado, cada desvelamento é um velamento, porque ele apresenta uma faceta da realidade. Então, o ser necessário, o ser em si, ele automaticamente tem aquele do qual ele necessita. Então, isso traz para cada um de nós um contexto extremamente interessante, que é, nós nascemos num contexto, eu estou falando aí num contexto histórico agora, num contexto em que somos necessários. Como assim? Tá? Em que aqueles valores, aquelas virtudes, aqueles atributos ou aquelas potências essenciais, tá? Se são necessárias. Por exemplo, o pacífico não nasce num lugar onde haja paz. Ele não nasce num lugar onde haja paz. Ele nasce num lugar onde há conflito, onde a paz é necessária. Tá? Então, o que acontece com uma criança que nasce, que é receptiva a esse atributo do real? Tá? Ela vai nascer num ambiente, onde pai, mãe, família, o contexto em que ela vive é atribulado. Porque ela é portadora da paz, ela traz a paz ao mundo. Tá? E assim com todos os outros atributos, com todos os outros aspectos divinos, entre aspas. Tá? Então, o generoso, por exemplo, ele vai nascer num ambiente em que a generosidade não é um valor tão importante, tá? Mas ao mesmo tempo é necessário aquele valor. A generosidade não existe naquele valor, naquele mundo em que ele nasce, né? E ele traz ao mundo essa generosidade. Então, aí começam os conflitos, tá? Do ponto de vista da subjetividade humana. Por quê? Porque eu trago um valor inerente, que é o valor que me constitui ontologicamente, que é o valor que me constitui epistemologicamente, ou seja, é o modo, é o meu ponto de visão, é o modo em que eu entendo o mundo, aquilo que me faz ter consciência, e que se dá a partir, por exemplo, de um valor fundamental, tá? E que o meio não tem esse valor, né? E aí o que acontece é que a criança ela começa a entrar em conflito com esse ambiente, né? Imediatamente entra em conflito com esse ambiente, porque ela é completamente singular, completamente única, e é inconsciente disso, né? Então ela começa a absorver os valores externos a ela, né? E esses valores nem sempre, como esses valores não dizem, eles entram em correlação com o que ela traz, mas não são exatamente os valores que a constituem, né? Então, aí o que acontece, e nós, como pais,
dessa criança que vem ao mundo, né? Também vamos observar essa criança, educar essa criança, cuidar dessa criança a partir daquilo que é inerente a nós mesmos. Tá? Não sei se eu estou me fazendo explicar, mas e isso faz com que a gente coloque essa criança diante de uma realidade que não é a dela. Né? Então, quando a gente olha para isso do ponto de vista psicológico, a gente vai reportar a maioria das dificuldades lá na infância, tá? Seja em que época que, em qualquer idade a gente volta lá e vê que o fundamento está lá. E aí a gente vê que há essa perspectiva anterior à psique, anterior à formação da personalidade, que é exatamente a força essencial, a presença da dimensão divina, a presença desse fundamento na nossa ontologia, na nossa presença no mundo. Né? A partir dessa situação, a gente tem várias questões, tá, que podem ocorrer. Essa criança, ela automaticamente vai tender a oscilar em extremos em torno da sua configuração essencial, em torno daqueles aspectos que são primordiais para ela. Então, ora, digamos, o generoso vai tender a dar demais, ele está sempre aberto, sempre doando. Mas como isso é um traço inerente dele, ele vai perceber que as outras pessoas não são generosas, ou são generosas dentro de um patamar cultural, tá? Mas não dentro do patamar essencial, que é a presença daquele nome que o caracteriza essencialmente. Então, como ele começa a ver aí ele começa a perceber que a generosidade, esse traço essencial nele, faz com que ele tenha várias dificuldades na vida. Ora, ele se doa demais, e aí as pessoas abusam, ele sofre várias situações com isso. E, por outro lado, quando ele não se doa, tá, a vida dele paralisa. É como se a presença ontológica deixa de fluir, ou ele deixa de se tornar receptivo à presença do generoso. E, com isso, as próprias situações de vida dele tornam-se, fecham, né? É como sístole e diástole, inspiração, expiração, né? Se o generoso não se apresenta, ele não recebe essa generosidade divina e a vida também não é generosa com ele. Então é um ciclo, né? Que Ibn Arabi diz que nós estamos sempre indo e vindo, nós estamos sempre retornando para o real e voltando do real, né? Então, e aí é muito interessante porque nessa pesquisa que eu faço, já são mais de 30 anos que eu faço essa pesquisa, eu nunca encontrei alguém com um único nome. São vários, né? São vários. Então, essa receptividade, à medida em que a gente faz esse caminho, nós vamos nos tornando mais e mais e mais receptivos aos nomes, a essas presenças. Por quê? Porque Ibn Arabi diz que um nome carrega todos. Tá? Porque eles nominam o mesmo real, eles nominam a mesma presença, né? A mesma unicidade. Então, à medida em que a gente caminha, nós vamos nos tornando cada vez mais nós mesmos, ou seja, nós vamos mais e mais de encontro à nossa própria singularidade. Mas essa singularidade adquire uma dimensão mais e mais e mais próxima do real. Então a gente vai fazendo aquela união de opostos, que é tão fundamental, né? E nessa união de opostos entra o conceito de terceira coisa, que eu não vou falar hoje agora aqui, porque seria bastante complicado, mas
é essa aproximação que faz com que a nossa vida tenha um determinado fluxo e não outro, tá? Essa especificidade, né? E que, para citar novamente um versículo do Alcorão que diz que cada alma traz o seu destino pendurado no pescoço, né? Ou seja, cada alma traz o seu espaço, o seu tempo e a sua potencialidade. Então, como esses nomes, essa configuração essencial é criativa, é eminentemente criativa, né? Então ela vai produzindo a nossa vida. Então é da árvore da própria vida que surgem os frutos, né? Então a gente poderia fazer uma comparação, e existe até um psicólogo, James Hillman, por exemplo, que faz essa comparação, dizendo que nós somos como um caroço ou como uma semente, né? Que cada um vai dar aquele fruto essencial. Então, essa dinâmica destes nomes, dessa configuração essencial, elas trazem esse contexto criativo que encaminham a nossa vida, as nossas relações, o nosso entendimento, o nosso ponto de vista, a nossa visão de mundo para uma direção e não em outra, né? Então, dependendo de como esses nomes estejam organizados na configuração de cada um, a gente vai ter esses conflitos externos e os conflitos internos também, tá? Por exemplo, nesse texto que eu enviei, eu dou um exemplo da lealdade, por exemplo, e da liberdade, tá? Que são forças criativas distintas, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um indivíduo que tenha essa configuração, eu estou falando de um modo bastante reduzido, tá? Lealdade e liberdade. Se uma determinada situação exige dele a lealdade, automaticamente o nome liberdade vai aparecer nele igualmente, né? E vai se sentir tolhido. Por quê? Porque a liberdade é um aspecto fundamental onde tudo é possível. Na liberdade há essa expansão onde tudo é possível. A lealdade é o oposto. A lealdade se coloca diante de um aspecto da realidade. Então, esse indivíduo ele vai tender a oscilar muito mais em extremos, não só pela demanda exterior, que faz com que ele crie identificações com outros que não ele mesmo, tá? Com outros que não o próprio Senhor, tá? Mas ao mesmo tempo um conflito da própria interioridade. Ibn Arabi tem um texto em que ele fala sobre o conflito entre os nomes, né? Então não é um conflito no sentido não é um conflito no sentido real do termo, mas é uma distinção de aspectos da realidade, né? Então, se uma situação me exigiria, por exemplo, lealdade, automaticamente, no mesmo contexto, vai se apresentar uma situação em que a liberdade também é necessária. E eu vou ficar com muita dificuldade em ter. Isso vai me gerar uma série de conflitos que eu posso dar diversos nomes para esses conflitos, tá? Que em função das minhas identificações, aí a gente já entra muito na questão da psique, né? Na geração das sombras, ou o Ibn Arabi fala muito em véus de luz e sombra, né? Que a gente identifica com essas várias camadas da psique, com as várias personas históricas que a gente constrói, né? Nós nos identificamos com aquele passado histórico e não percebemos o fluxo do real ou a efusão do real no instante.
né? Então, essa efusão do real no instante, ela é sempre única. Ela aparece naquele instante, né? Então, na verdade, nós somos o eu, entre aspas, ele chama de eu bashari, ou eu mortal, né? Esse eu, essa Sandra, esse eu morre em um determinado momento, né? Agora, a minha identidade essencial, não. Ela existe sem uma questão de ontem, hoje, depois, ela existe. Aí entra muito a questão do tempo, que é extremamente complexa, mas a gente pode dizer que ela existe. Ponto. Não existe nada fora da existência. Ela existe. Então, esse eu, se nós nos identificamos com esse eu, que é o eu mortal, tá? Que é um eu transitório, que é o portador que ele traz, tá? A efusão divina ao mundo, mas ele não se identifica com ela por uma ignorância de si mesmo, nós vamos provocar dor inevitável. Sofrimento é inevitável. Quando, na verdade, o Ibn Arabi vai dizer que não existe sofrimento no ser. Tá? Quando ele define ser, tá? Ele define o ser como um encontro do real em êxtase. Tá? O êxtase é uma forma, é a forma essencial da presença divina. Então, isso é muito interessante, por quê? Porque quando a gente começa a tirar as sombras, tá? As sombras do dia a dia, tá? E a gente vai chegando mais próximo, tá? Daquela configuração essencial, né? E é essa configuração essencial que, então, existem várias etapas aí nesse caminho, né? Nós começamos uma primeira apreensão que é muito simples, que qualquer um pode observar, diante de uma situação da vida, qualquer situação, às vezes uma situação extremamente simples, outras mais traumáticas, mas de um modo ou de outro a gente sente um certo impacto no coração, tá? É como se é um impacto mesmo, uma batidinha, né? Esse impacto no coração é como se fosse uma ignição, né? É uma ignição interna, né? Essa ignição interna, ela tem uma qualidade, né? E quando a gente olha por detrás dessa qualidade, a gente vê uma outra presença, que não é a presença do eu mortal, tá? Desse eu com o qual nos identificamos. Então, é muito simples, na verdade, a gente ter acesso a esse nome cotidiano, porque eu só preciso observar o coração, esse toque que acontece no coração, né? E isso acontece no cotidiano. Tá? E Ibn Arabi, eu vou ler, eu não sei como é que a gente está de tempo, Marta, mas 3 minutos? Tá, eu vou ler um textinho em que ele mesmo fala aqui sobre uma situação em que ele viveu, tá? E que a gente sabe, por exemplo, que entre os nomes de Ibn Arabi é conhecido como compassivo ilimitado, tá? O compassivo. Então, a compassividade, essa característica dessa aceitação plena do real, né? Essa abrangência do real, ele é conhecido por essa virtude. E ele fala, e tem uma experiência em que ele conta, em que ele estava escrevendo sobre um dos capítulos do Futuhat al-Mekiya, e ele diz assim: saiba que enquanto eu estava no processo de escrever essas linhas, perto do Maqam Ibrahim, fui tomado pelo sono e ouvi um dos espíritos do pleroma superior anunciar da parte de Deus: entre no Maqam Ibrahim. Um Maqam que, para Abraão, constituiu em ser compassivo
e clemente. Então entendi que Deus necessariamente me daria as forças que acompanham a clemência, pois alguém só manifesta clemência em relação a pessoas sobre as quais possua ascendência. Também soube que Deus me testaria por meio de situações difamatórias que seriam ditas contra mim e que me afligiriam muitíssimo, pois Deus usou a palavra halim, que é uma forma de intensidade. Além do que, Abraão foi descrito como arwah, que é uma palavra que aplica estritamente a alguém que suspira demais. Eu peço desculpas, está passando um carro de som aqui, um momento político do país bem conturbado. Não sei se vocês estão escutando, mas ele está passando na rua, não posso fazer nada, tá? Então, Ibn Arabi está falando aqui sobre a questão da compassividade e da clemência, né? Então, por um lado, ele sabe que a clemência, por sua própria essência, preconiza ascendência sobre aqueles que a demandam, né? O ser clemente só exerce a clemência a partir de um patamar acima, ou seja, sobre alguém ou alguma situação em que ele possua ascendência. Já a compassividade, em sua característica fundamental de aceitação amorosa e submissão, suspira diante da majestade, ou seja, ela é completamente receptiva, né? Por outro lado, a aparente isso às vezes o mundo entende o compassivo como uma forma de fraqueza, né? Na realidade, o compassivo revela-se como uma força interior que absorve o impacto sem se fragmentar, justamente porque não confronta. Isto é, o confronto, no caso, seria a própria habilidade de sujeição, que não prioriza o confronto. Tá? Então, Ibn Arabi é completamente consciente da presença do clemente na sua identidade, né? E sabe que receberá forças para fazer frente a essa situação. Então, essa situação, na verdade, é uma situação uma situação familiar que ele viveu, que está descrita numa biografia que foi escrita sobre ele, né? E que existem vários outros exemplos nesse livro, né? Que mostram claramente a presença e a consciência que ele tinha sobre essa presença do divino em cada momento da sua vida, né? E é alguma coisa que não é alguma coisa cotidiana. Isso que é extremamente importante entender. As experiências de pico, as experiências espirituais de pico, elas ocorrem, mas normalmente quando as pessoas têm essas experiências, quando elas voltam para o cotidiano, elas voltam para o seu eu mortal, tá? Elas voltam lá para as suas identificações, né? E o que é extremamente interessante, pelo menos é o modo como eu observo e como eu aprendo de Ibn Arabi, tá? É que essas coisas, elas coexistem, não são separadas, né? Então, a minha experiência de pico pode se dar exatamente, por exemplo, nesse carro de som passando aqui agora, tá? Onde eu tenho certeza, dentro da minha alma, que o pacífico me constitui. Tá? Então, onde quer que eu vá, eu tenho que trazer a paz. É uma necessidade. Tanto para eu mesma, para minha própria vida, para eu subsistir, tá? Quanto para o ambiente onde eu estou, requer esse nível de paz. Então, quanto mais eu me identifique, digamos, com o nível exterior, que é sempre um nível de confusão, de fragmentação, de dificuldade, mais eu me fragmento. Então, o Ibn Arabi diz, volta a sua face para o Senhor,
volta a face para o Pacífico, tá? Que é ele que te dá forças, é ele que te constitui como ser, tá? É ele que te faz trazer ao mundo a paz. Tá? Então, eu tenho certeza que cada um de nós, se a gente olhar lá para dentro e observar, por exemplo, qual é a minha principal dificuldade diante da vida, a gente vai achar um nome. A gente vai achar aquele nome. E quanto mais eu me aproxime desse nome, tá? Mais eu deixo o nome fluir. Mais eu sou uma fonte, uma das traduções do termo Ain, tá? Que se refere àquela identidade essencial, é fonte. Né? Então, quanto mais eu me aproximo daquele nome essencial, mais eu sou essa fonte por onde flui essa presença divina. Né? Então, é isso. Tá? No mais, espero que tenham lido o texto, que fica mais fácil para a gente conversar. Obrigada a todos vocês. Obrigada, Pablo, e obrigada, Marta, pela oportunidade de falar.